O meu nome é Paulo Fontes, venho aqui apresentar, portanto, esta comunicação sobre uma experiência de uma exposição que foi feita e a análise dos seus públicos. Queria começar por agradecer à organização a oportunidade de apresentar aqui estas reflexões e de depois pensarmos um bocadinho sobre elas. Ela faz parte da minha investigação para a tese de doutoramento, mas foi feito também o evento dentro do projeto Ciência 2.0 e, portanto, e também com a colaboração do Museu Nacional Soares dos Reis. E será importante pensarmos em quem são estes públicos e o que é que os leva a visitar, neste caso, uma exposição que liga a ciência com a arte, porque, de facto, nós temos notado uma crescente procura de novos públicos e de ligar a ciência com outras áreas da sociedade, de forma a conseguirmos chegar também a outros públicos por esses outros interesses que têm. No entanto, não há uma análise, pelo menos publicada, extensiva de quem são esses públicos, quais são os seus interesses, porque é que consomem esses e porque é que vão visitar esses eventos, porque é que se envolvem. Portanto, é neste sentido que nós fizemos esta análise especificamente sobre os públicos desta exposição. Portanto, mas enquadrando um bocadinho, esta exposição teve duas fases. Portanto, numa primeira fase, nós abrimos um concurso em que permitia ao público que, através da arte, portanto, concorresse com obras de arte que expressassem alguma ligação à ciência. Podia ser em qualquer uma destas, portanto, destas técnicas artísticas, ilustração, fotografia, que aqui podem ver, entre as outras. Tivemos mais de 130 candidaturas, obviamente a maior parte foram cientistas e artistas, mas também tivemos alguns alunos do terceiro ciclo, tivemos fotógrafos amadores, tivemos realizadores independentes, portanto, nesta primeira fase conseguimos cumprir esse objetivo, que era incentivar as pessoas a produzirem qualquer coisa, uma obra de arte que as ligasse e que expressasse a sua imagem, a sua visão da ciência, com a possibilidade de depois poder ser exposta num Museu de Arte conceituado, neste caso o Museu Nacional Soares dos Reis, lá no Porto. Depois houve um painel de especialistas nestas áreas e cientistas, entre os quais o professor Carlos Filhais, que estava aqui, agora já não estou a ver, mas que também agradecemos essa participação, que escolheu ou que fez uma seleção destas obras e, portanto, e depois com essa seriação foram escolhidas as melhores obras para fazer parte desta exposição. Portanto, a exposição, como disse, esteve no Museu Nacional Soares dos Reis no início deste ano, em janeiro. Escolhemos este museu porque se situa no circuito do Bairro das Artes, portanto, muito próximo da Rua Miguel Bombarda, que tem uma data de galerias de arte contemporânea e que essas galerias fazem 3 vezes por ano, simultaneamente, no mesmo dia, a inauguração da exposição, portanto, das exposições dos seus artistas, dos artistas que representam, e tem um público muito alargado de pessoas que estão interessadas claramente em arte e em arte contemporânea. E, portanto, estando este museu situado nessa zona, era o nosso objetivo também chegar a esse público e, portanto, a nossa inauguração também foi, esta exposição também inaugurou no dia 19 de janeiro. Portanto, e pelo que dissemos ao início, interessou-nos compreender que tipo de públicos é que foi esta exposição e, principalmente, porquê. Portanto, fizemos um inquérito que teve à volta de 235, teve mesmo 235 respostas, que incidia sobre estas dimensões e, portanto, agrupando um bocadinho, seria uma caracterização básica sociodemográfica do visitante, como é que foi a experiência da visita e as motivações e interesses a tentar compreender o que é que levou cada um dos visitantes a visitar esta exposição. Portanto, agora, e enquadrando também um bocadinho os resultados, vou fazer uma breve descrição dos resultados destes inquéritos. Portanto, os visitantes eram essencialmente portugueses e com idades entre os 8 e os 77, mas principalmente, portanto, pessoas a partir dos 24 até aos 50.
As profissões mais apontadas foram, de facto, a ciência e as artes e a educação, e eram pessoas com hábitos regulares de visitas a museus, portanto, estamos a falar de pessoas que essencialmente visitaram mais de 3 vezes durante o último ano um museu. A visita foi essencialmente feita acompanhada ou por familiares ou por amigos, sendo que o tempo médio para a visita foi entre 15 a 30 minutos, neste caso da exposição e da sala específica em si. O grau médio de satisfação foi 4 em 5, sendo que a maior parte dos participantes classificou mesmo em 4 ou 5 valores. Portanto, as principais fontes de informação pelas quais souberam da exposição foi o por acaso. Portanto, durante a visita ao museu, e aqui podemos ver que, de facto, conseguimos chegar a um outro público que habitualmente não conseguiríamos se levarmos a ciência para estes outros espaços. Também por amigos, principalmente por e-mail, e pelo trabalho ou escola. As motivações foram principalmente estas, portanto, o interesse pela ligação entre a arte e a ciência, o interesse específico em ciência ou em arte, o esperar aprender algo e o conselho de amigos. Os interesses dos visitantes eram principalmente em arte, ciência, história ou música. Mas interessou-nos também compreender quais destes fatores especificamente é que contribuíram para um maior envolvimento, e havia há bocadinho uma pergunta sobre o que é o envolvimento e como é que se mede. Nós tentámos medi-lo por aqui, por estes indicadores, portanto, sendo que separámos os visitantes muito satisfeitos, os que deram 5 valores, e os que demonstraram muito interesse, que passaram mais de 30 minutos a ver a exposição, e os não satisfeitos até 3 valores e com pouco interesse, cuja visita durou até 15 minutos. Isto porque, como dissemos há bocadinho, os tempos médios e a classificação média foi de 15 a 30 minutos e de 4 valores. Não é? E, portanto, dividimos um bocadinho entre visitantes envolvidos e não envolvidos, sendo que depois tentámos fazer uma análise comparativa de que fatores é que diferença de fatores é que houve entre cada um destes grupos. E, portanto, os resultados, em primeiro lugar, foi a motivação de aprender algo, que aparece com muito maior significância entre o grupo de visitantes com mais interesse e com maior satisfação. E, portanto, nós aqui vemos que a ciência traz para estes públicos também a expectativa de aprender algo, alguma curiosidade, alguma motivação para a novidade. E, portanto, esta é uma dimensão importante da ciência, e quando a ligamos com as outras áreas devemos apostar, de facto, nesta dimensão. Por outro lado, também o conselho de amigos é uma motivação, quer a nível das motivações, quer das fontes de informação, aumentou para os grupos que se demonstraram mais envolvidos. Aqui também não duvidamos do papel importante que teve, portanto, a divulgação dos vários artistas pelo seu grupo de amigos e conhecidos e das pessoas que eram amigas dos artistas e que foram visitar a exposição. E, portanto, isto remete-nos para, de facto, considerarmos que é importante pensarmos em eventos que promovam esta participação pública e em estratégias de divulgação que depois, obviamente, promovam toda a amplificação de informação e até um bocadinho a viralidade e o passar a palavra entre amigos e colegas de trabalho. E, portanto, nisso, obviamente, os meios digitais e agora as redes sociais têm um papel, de facto, preponderante. 9 minutos. 9 minutos. É a última motivação, portanto, estamos quase lá. E, por último, de facto, este interesse pela ligação entre a ciência e a arte. Mais uma vez, os respondentes que dizem que uma das motivações é o tópico ser interessante sobe, neste caso, de 30% para 57% entre os grupos mais interessados. Também os interesses pessoais em ciência e o interesse pessoal em artes sobem entre os grupos que demonstram um maior grau de envolvimento, mas aqui, e neste grupo de pessoa específica, é interessante notar que o gosto pela arte, enquanto motivação, revela ser, de facto, um fator mais importante para o envolvimento que o gosto pela ciência. E, portanto, aqui, mais uma vez, notamos que fazer esta ligação chega até pessoas que, à partida, não teriam
um interesse, um envolvimento direto com a ciência, mas que por esta ligação, um interesse diário seu, um interesse próximo seu, ficam mais envolvidos. Mas quando levamos a ciência, de facto, a estes outros passos, não encontramos só um público e, portanto, estes resultados levam-nos a considerar que seria interessante experimentar esta ligação com outras áreas e não só com as artes. E depois também tentando chamar portanto, um público mais abrangente e mais vasto, fazer alguma divulgação que assenta em estratégias de marketing para chegar até esse público. E termino também com uma questão, e esperando algumas vossas, e se um dia chegaremos lá a esses outros públicos e a esses outros locais. Muito obrigado.